ESG deixou de ser um nice to have e passou a ser um diferencial competitivo para você atrair e reter talentos. Então, essa agenda é super interessante e relevante. Nós temos aqui duas convidadas especiais. Daqui a pouquinho eu vou apresentar e já falamos um pouco mais sobre elas e elas vão ter um tempo para se apresentar também. Eu sou o Bruno Cortes, CEO da Elofy. Esse é o último episódio da primeira temporada do HR Executive Talks. E então, vamos às nossas convidadas. Nós temos aqui a Patrícia Feliciano, diretora executiva da Accenture e líder da prática de sustentabilidade da América Latina. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Bruno. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. E a Carolina Ferreira, diretora de Gente e ESG da Lelo. Obrigada também pelo convite. Feliz de estar aqui com você, com a Patrícia. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Temos muitas coisas legais para falar, bastante coisa importante, relevante. Meninas, se sintam à vontade. Patrícia, nós sabemos que ESG deixou de ser uma prática, né? Ou, aliás, uma pauta periférica, e agora é um tema que é muito falado, não só no comitê estratégico da empresa, mas em todos os níveis, né? Da sua perspectiva, né, global da Accenture, como que você explica essa virada tão acelerada, né? Qual que foi o ponteiro que mudou para o ESG sair de uma mesa de governança para uma conversa mais teórica e realmente começar a pautar decisões de negócio? Ô, Bruno, acho que esse é um ponto bastante importante que você trouxe, e eu vou trazer duas perspectivas dele, tá? A primeira perspectiva, eu vejo que essa relevância, né, do tema de sustentabilidade, hoje, principalmente como a gente enxerga na Accenture, sustentabilidade é a forma certa de fazer negócio, ponto. Então, hoje não deveria ter outra forma de fazer, ele deveria estar embedded, incluído na forma como a gente faz negócio. E vou trazer duas perspectivas que eu entendo do porquê dessa aceleração e dessa relevância. Para mim tem uma perspectiva humana, nós, pessoas, consumidores. Então hoje, a gente mesmo toma decisões de comprar um produto, de ir numa loja, de fazer uma experiência, de fazer uma viagem, a gente se importa, a gente quer saber do impacto socioambiental, daquilo que a gente está comprando, daquele lugar que a gente está indo. E a gente leva isso em consideração para tomar decisão. Então, eu como consumidor de um produto, eu como colaborador de uma empresa, hoje eu presto atenção. Isso importa, isso é valor, né? Então, eu tomo a decisão nesse lugar. Tem uma segunda perspectiva, que é a urgência das mudanças climáticas. Hoje, de fato, a gente já passou, né, a temperatura máxima de 1,5, que era uma temperatura que se achava como limítrofe, hoje já foi. E, mais do que isso, as catástrofes ambientais, elas estão acontecendo do nosso lado. Então, assim, a enchente do Rio Grande do Sul, do nosso lado aconteceu, tá? Os incêndios, a questão da mudança climática, a temperatura que está hoje, que a gente está experimentando. Então, isso está fora do padrão, né? Isso está muito claro. Então, não é mais uma questão do outro, é uma questão nossa. E se eu ainda colocar em perspectiva que hoje mais de 60% do PIB é liderado, é das empresas, é do setor privado, então, assim, as empresas, as organizações, elas se tornam ainda mais importantes para fazer essa agenda mover e, de fato, atuar de maneira que o impacto, ou seja, não seja expressivo do jeito que a gente está vivendo e que a gente possa construir um futuro melhor para as próximas gerações e até para os nossos filhos, tá? Então, eu entendo que esse contexto todo faz com que sustentabilidade ele entre de maneira mais relevante na agenda das pessoas e das organizações. É uma evolução, né? Só fazendo um gancho, uma curiosidade, né? Essa pauta, ela se tornou muito mais consciente, mas eu ainda percebo que tem muitas pessoas que não conectam essa consciência com as letrinhas ESG e etc, né? Então você vê desde coisas mais simples em anúncios de equipamentos que estão para venda, economia de 30% a mais de água, né, X% de energia, são coisas, né, e são ações conectadas com isso, né, que tem impacto no meio ambiente e uma série de coisas. Então, o que você falou, eu acho muito legal porque você falou, né, 60% do PIB está no mercado privado, né? E muitas das iniciativas realmente elas começam no mercado privado e ela tem um impacto muito grande na sociedade em começar essa coisa de conscientização, né? Então, realmente,
É um trabalho grande, é um trabalho árduo que começou há anos e anos atrás de uma forma muito tímida. Acredito sim que toda a questão ambiental acabou acelerando muitas coisas, mas eu percebo que cada vez mais as pessoas estão preocupadas. Longe do ideal, né, Carol? Longe do que a Uhum. gente espera, Sim, sim, mas estamos no caminho, estamos no sim. caminho. E Carol, a Lelo, super conhecida, né? Uma referência no mercado, e vocês vivem muito isso na prática, né? O que você, né, tem percebido em relação à expectativa dos candidatos, né? Uhum. ah, não só dos candidatos, mas dos colaboradores também que vocês conversam, o que você sente deles em relação Uhum. a isso? Eu estava ouvindo a Patrícia falar e tem muito a ver com a nossa realidade, porque hoje, como fornecedores, como prestadores de serviço, essa questão impulsiona a decisão dos nossos potenciais clientes e dos nossos clientes também atuais em permanecerem com a gente ou nos contratarem. Então, cada vez mais, eu responsável lá pela agenda de ESG, a gente vê um aumento de questões que a gente precisa comprovar que somos certificados, que temos uma preocupação, o quanto a pauta de ESG é relevante para a gente e comprovadamente isso, né? Então, em processos de bid que a gente faz parte, então hoje já é uma questão intrínseca do nosso negócio. Eu acredito muito que é nisso, porque é o jeito certo de se fazer e ainda bem que o mercado vem nesse movimento. Então, na perspectiva de negócio, já é uma realidade, é algo que se a gente quiser continuar numa agenda de avanço, de crescimento, de manutenção da nossa liderança, a gente precisa fazer agora. Hum, Então, a partir deste impulsionamento de negócio, a gente teve uma aceleração de iniciativas que a gente vinha trabalhando lá. E é algo recente, acho que de uma forma geral, as empresas no Brasil, ela é uma empresa brasileira, mas pelo tamanho do impacto que a gente tem hoje, a gente está aí na vida de 10 milhões de pessoas, 150 mil RHs, então assim, é um volume muito grande. Cada vez mais a gente precisa ter essa preocupação para que de fato a gente continue competitivo. E aí, quando eu trago isso para dentro, e quando eu digo que é recente, é porque a gente estruturou um programa de fato, né, olhando para a ESG em 2018 para 2019, né? Aí sim a gente conseguiu ter um olhar mais focado. E aí, uma preocupação que a gente teve, e aí tem a ver diretamente com essa questão da marca, porque quando eu falo em atrair pessoas e manter as pessoas engajadas, tem muito a ver com a marca. Um cuidado que a gente teve desde sempre, assim, só vamos comunicar para fora aquilo que realmente a gente tem maturidade e que é percebido dentro. Porque acho que essa é uma armadilha que as empresas acabam caindo. uhum. Eu acho que em momentos de mercado um pouco mais, em momentos um pouco menos, tem um movimento que vem muito de fora para cá, né? Mas muitas empresas caíram, né? Escorregaram nessa casca de banana de não, vou falar que diversidade para mim é importante, vou falar que eu tenho práticas de sustentabilidade maduras. E se lançaram no mercado e se colocaram como uma marca avançada nisso, e aí vem o ponto que para mim é chave, assim, para te responder, que é a coerência. Uhum. Então, eu vejo que vocês vendem uma coisa em LinkedIn, em redes sociais, que vocês falam que vocês têm práticas diversas e sustentáveis, mas quando eu vou ver no dia a dia, eu mesma que trabalho nessa empresa, poxa, mas isso não é bem assim. Para mim, essa é a principal armadilha. Foi uma preocupação que a gente teve sempre desde o início. A gente, na perspectiva de RH, junto com o pessoal de marketing, e aí eu acho que para que as pessoas, tanto as que estão dentro, tenham essa segurança do que a gente está comunicando, realmente a gente vive e não estamos no lugar perfeito, tivemos evoluções, mas a gente sabe que a gente tem muito ainda para avançar, mas tudo que a gente fala, realmente a gente faz. E as pessoas que a gente contrata e que vêm para a Lelo também, porque isso para elas é um valor, quando entram aqui, falam, não, realmente isso que eles falam acontece aqui dentro. Eu acho que esse foi o ponto crucial. E sempre trabalhar muito fortemente a comunicação de dentro para fora, né? Porque daí você tem uma questão orgânica, as pessoas da Lero, não só o RH, mas o próprio movimento das pessoas começa a reverberar para fora de coisas que realmente elas percebem dentro, não só o RH. O que é importante também, né? Começou em 2018. Foi. Né? Então, não é uma coisa que talvez há alguns anos atrás vocês começaram esse movimento realmente, como você falou, de externalizar, mas isso começou lá atrás de uma forma estruturada em 2018, né? Uhum. Então, é uma coisa que com o passar do tempo vai virando cultura, né? Realmente vira processo e para mim o que você falou é fundamental. O próprio sistema Uhum.
começa a exalar isso, né? Isso. Essa cultura, o ESG que já está enraizado, né? Mais do que a empresa É. institucionalmente se posicionar, as pessoas falarem daquilo que elas vivem. Acho que isso acaba sendo um grande diferencial nessa questão do próprio employer branding e da marca, né, como um todo aí para o mercado. Só uma curiosidade, o que que você, desde o começo, né, dessa construção lá em 2018, Uhum, acredito que a comunicação tenha sido muito intensa, né? sim. O que que você vê nesse histórico, Carol, que foram assim os fatores chaves dessa comunicação para o Uhum. pessoal entender a importância disso mesmo? Uhum. Na prática, assim, por onde que começamos, né? A gente tinha já algumas práticas que faziam parte da cultura da Lelo, mas era tudo muito pulverizado. Então, eu tinha um pedaço que olhava para algumas coisas de diversidade num lugar. Hum. Aí eu tinha uma parte que olhava para ambiente, aí começamos em meio ambiente, segurança do trabalho, essas coisas ambientais, dentro de um outro lugar. Quando a gente falava de governança, também longe. Então, por onde que a gente começou? Não, vamos juntar tudo isso que tem uma conexão debaixo de um guarda-chuva e vamos colocar um dono para isso. Então, foi por aí que começamos. Então, o que acontecia pulverizadamente, a gente trouxe para o mesmo lugar e demos um nome. Criamos um programa e falamos: ó, isso aqui para a gente que já era valor, mas vocês lembram que isso estava cada coisa em um lugar? Agora está dentro de um programa de diversidade, que o nome é esse lá atrás, e agora a gente vai definir o que queremos com isso a partir de agora. O porquê que isso para a gente tem um valor competitivo, e Uhum. aí passa por esse lugar da Lelo ser a empresa escolhida pelos clientes e pelas pessoas. E aí a gente, a partir disso, vamos desenhar a nossa estratégia. E para mim, assim, tem que ter uma conexão direta com a estratégia do negócio, que eu acho que é uma outra Sim. casca de banana ali, armadilha que às vezes as empresas caem. Cria-se uma área de ESG ou de diversidade, né? Nós começamos mais fortemente no pilar do social, acho que como a maioria das empresas, né, acaba começando. No lado de serviços, né? Eu sei que quando a gente vai para a indústria, tem um impacto ambiental muito mais direto no sentido de serviço, né? De consumo de água, de energia e tudo mais, mas quando a gente vem para o mundo de serviços e serviços financeiros, você tangibilizar o impacto ambiental é um Uhum. desafio. Eu posso contar um pouquinho mais na frente, que é onde a gente está agora, né? Mas aí, quando você coloca isso em conexão com a estratégia do negócio e mostra primeiro para a liderança quais os ponteiros que você quer mexer para o negócio com essas iniciativas, aí você consegue começar a ter um patrocínio mais estruturado, trazer a própria liderança também para comunicar isso, né, para as pessoas e sempre mostrando os porquês em todos os fóruns que a gente tem oportunidade. Então, reuniões de divulgação de Uhum. resultado, desenvolvimento de liderança, a gente começar a comunicar isso de uma forma mais clara, mas você precisa ter o que comunicar. Uhum. Uhum. Então, essa estruturação e essa conexão com o negócio diretamente é muito importante você dar visibilidade para as pessoas e recorrentemente. É um exercício que nunca, não tem que parar nunca. Então, se puder complementar a Carol, eu Claro. concordo 100% com o que você trouxe. É muito importante para mim a comunicação, é walk the talk. Então, assim, Uhum. fatos e dados. Então, Uhum. você falou a palavra coerência, acho que é nesse lugar. Então, tem que ter coerência. Então, se eu estou falando que eu vou reduzir, quero trabalhar com energias renováveis, então, esse é o exemplo da Accenture. A gente hoje tem 100% da utilização da nossa energia é de fontes renováveis. É, os carros todos são abastecidos ou são elétricos ou com biodiesel. Uhum. Então, assim, você tem que ser coerente Hum. com o que você está se propondo a fazer, com a tua intenção, com a tua declaração, com o que de fato você está praticando no dia a dia. Uhum. Então, isso para mim, aí para mim, aí vem a comunicação, né? Então, assim, a partir do momento que você está coerente, que você está atuando de fato, isso, a comunicação era quase que espontânea, né? Acho que foi um pouco o que Isso, você falou, É. isso. Carol. É. E eu acho que aí sim é que dá coerência, aí sim que atrai as pessoas, porque elas estão vendo que é de verdade, É isso mesmo. né? Não é que é simplesmente uma comunicação, algum jogo de marketing. Perfeito. É o que a gente acredita muito também. Eu tenho percebido, e aí Uhum. também quero ouvir a percepção de vocês, né? Eles querem também enxergar uma coerência organizacional, né? Uhum. Então, é essa questão, né, do discurso versus prática, mas também você
percebe essa mudança de comportamento globalmente falando, ou é uma questão mais de regionalização? E também como que essa geração olham para o futuro de um trabalho sustentável? Não, absolutamente. O que você trouxe para mim é o que a gente vem enxergando, né? Então tem uma mudança importante de comportamento acontecendo. É uma geração que está vindo com muito mais consciência, muito mais criteriosa, mais impaciente. Então, assim, eles não esperam isso acontecer, eles querem ver acontecendo. Então, não é Uhum. que assim, você não pode falar, eu tenho um plano de daqui 5 anos. Não. Ele chega lá, ele quer ver aquilo acontecendo. Então, é uma geração também que ela toma decisões facilmente orientado a valores, orientado à consistência dele ver acontecendo os temas de sustentabilidade. E para eles, a questão do significado, do propósito, também está bastante presente. Então, é uma geração que, no final do dia, valoriza muito a temática de sustentabilidade, de ESG, e ela quer ver na prática. Uhum. Então, porque também é assim, se eu vendi um sonho, se eu vendi uma coerência e ele chegar lá e não ver isso acontecendo, ele rapidamente toma a decisão de ir embora. Uhum. Então, mais ou menos, é tão importante quanto você ter uma proposição, é quanto você ter isso incluído no seu dia a dia. E quando eu falo incluído, é nas agendas que tangenciam sustentabilidade, mas é também na tomada de decisão, é nos valores, é na liderança, como a liderança atua em relação ao dia a dia, e toma decisões de negócio também faz diferença para essa geração. O discurso ele tem que ser o mesmo entre todos os níveis, né? E uma pergunta, quando você trouxe que se uma pessoa da nova geração, ela não vê isso na prática, né? Ela acaba indo embora. Você entende que ela acaba tomando essa decisão pelo fato dela não ver que o discurso está colado com a prática, ou também porque essa geração tem os valores dela e os valores que ela tem não está batendo com a prática? O que eu vejo, aí vou conectar um pouco com esse tema de sustentabilidade. Acho que essa geração está mais conectada, não vou generalizar porque não é de Claro. todos, mas está mais conectada e mais consciente, né, com Uhum. essa agenda de mudanças climáticas, com uma agenda de impacto social, ambiental. Então, quando ela não vê isso presente de verdade no negócio, isso para mim desconecta elas e fala, opa, será que faz sentido isso estar aqui? Uhum. Então, para mim, aí que vem a decisão deles, não necessariamente ficarem naquela organização e buscarem outra que esteja presente essa atuação, essa consciência e essa preocupação, de fato, do impacto que é gerado pelo negócio, né? Porque o que eu vejo tem organizações que têm isso de verdade, Uhum. né? E que não Uhum. só falam, mas elas fazem, e tem organizações que é muito mais institucional, Sim, vou chamar sim. assim, tá? Então essa geração, ela não dá espaço para esse institucional, ela de fato quer ver acontecendo. Que volta no começo da conversa, né? Uhum. Tem muito a ver com atração e retenção de pessoas, né? Então É. tem tudo a ver. E, Carol, sabemos que toda transformação traz resistência, né? Sim. Na sua jornada na Alelo, qual foi o maior desafio cultural para colocar tudo isso em prática? Acho que o primeiro grande desafio que a gente enfrentou, assim, foi realmente como conectar diretamente com a estratégia do negócio, para que eu Uhum, tivesse os líderes realmente, sensibilizados e acreditando que essa pauta ia fazer diferença. Aí, Uhum, para isso, a gente precisou escolher um caminho. Então, por onde começaríamos? E, de novo, a gente, analisando o nosso negócio, que é serviços financeiros, você olhar para um impacto, ambiental diretamente, começar por esse lugar, na nossa visão, não era a melhor escolha para a sensibilização da liderança. Então a gente começou como algumas empresas aí olhando para mercado, né, dentro da nossa realidade começam. Então a gente escolheu o pilar do social e seguimos começar por diversidade lá atrás, muito com um olhar de representatividade. Então a Lelo, uma empresa brasileira que se conecta com milhões de pessoas todos os dias. As pessoas precisam se reconhecer aqui e ter voz. Então, a gente sempre foi uma empresa que abriu espaço e a gente tem alguns rituais que dão esse espaço de voz e escuta continuamente as pessoas, né? A gente tem várias ferramentas para isso, mas como que a gente poderia fazer isso de uma forma mais estruturada e mostrando para as pessoas? Então,
decidimos que isso seria estratégico, criamos um programa, demos um nome para ele, falamos, pelo nosso negócio, a gente vai começar com o social numa visão de representatividade. Os nossos clientes precisam se enxergar representados aqui e as nossas pessoas também precisam se enxergar representadas aqui. Então, acho que um ponto estratégico importante é você ter clareza de qual é a dor que você precisa tratar naquele momento e escolher, porque a gente não vai conseguir, né, Paty, abraçar o mundo e fazer todas as mudanças que a gente precisa fazer. E aí a gente começou, criamos os grupos de afinidade, né? Um caminho que também muitas empresas aí começam, com a gente não foi diferente. Então passamos a olhar questões de gênero, raciais, orientação sexual, olhamos também para pessoas com deficiência, e aí criamos esses grupos para, aí sim, a partir da escuta das pessoas que Uhum. fazem parte desse grupo, desenhar quais estratégias a gente pode ter para melhorar os nossos marcadores em representatividade. Então, evoluir o percentual de pessoas negras, mulheres em liderança, percentual de pessoas 50 a mais na companhia. Então, escolhemos que esse seria o nosso foco, e aí, comunicando de uma forma clara, a gente volta para a questão da comunicação, Uhum. engajar e envolver as pessoas. O que que a gente vai fazer para melhorar a representatividade de pessoas negras? E aí, começa daí, e aí a gente vai evoluindo. Então, começar no simples também é importante para a gente avançar essa barreira aí da resistência das pessoas, né? Então, é aumentar a representatividade. O quanto que é possível aumentar? 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, e aí vem a questão da coerência. O que a gente desenhar em cima disso, a gente vai buscar. Também não adianta eu colocar um moonshot logo de início, porque aí você acaba desengajando as pessoas no meio do caminho. E aí, esses indicadores vão ganhando um grau de complexidade maior a partir da sua evolução na pauta. Então, quando eu olho para hoje, o que que a gente faz, né? Quando a gente fala principalmente comunidade LGBT, a gente fala de melhorar os nossos indicadores de respeito, que já são muito bons. Hoje a gente tem um desafio de manter e sempre melhorar, porque é algo inegociável para a gente. E aí ter toda a forma de como a gente faz esse processo de escuta. A liderança, em primeiro lugar, relação líder-liderado. Então, te escuto no dia a dia, você me fala se você se sentiu desrespeitado, se teve algum episódio usando isso como exemplo, né? E no coletivo também, censo e outras ferramentas que a gente faz para ouvir. Quando a gente fala de questões raciais, então evoluir o meu percentual de mulheres negras na liderança. Então aí você vai aumentando esse grau de complexidade conforme você avança na pauta. E hoje a gente já chegou num lugar aí, sim, estrategicamente, né, evoluindo, de olhar mais para questões ambientais, muito para esses impactos que a Patrícia falou. Então, nós somos a primeira empresa do mercado a ter a compensação em dobro do carbono que a gente gera. A gente é uma empresa que ainda emite cartão, que ainda emite o plástico. Então, hoje a gente compensa o dobro do que a gente emite. A gente já está trazendo a liderança para ter esse olhar, né? Então, parcerias com empresas de reciclagem, trazendo essa questão das pessoas poderem trazer os seus cartões e os clientes também até a Lelo com iniciativas de reutilização. Então, agora que a gente, estrategicamente nesse avanço, né? A gente trabalha uma questão do social e hoje a gente avança uma questão mental. E eu acho que é isso, é que a gente vai vivendo Legal. um passo a passo à medida que você mesmo vai evoluindo. Você mostrar o walk the talk, a consistência, dar visibilidade de como você está avançando nos números, se você conseguiu atingir o seu compromisso ou não, faz toda a diferença para você manter as pessoas engajadas. E eu acho que uma coisa que é legal também, assim, não ter uma expectativa, a gente como RH, ou quem lidera a pauta, que você vai ter sempre o engajamento aqui das Uhum. pessoas em tudo. Sim. A gente lá, por experiência, passou por algumas fases. Pessoas extremamente engajadas, meus grupos bombando, todo mundo querendo fazer parte, e a gente passa por momentos que eu tenho que chamar e falar, pessoal, lá, vamos. E, porque é um movimento, e as coisas do negócio vão acontecendo, os movimentos também, as pessoas têm outras coisas para poder entregar na Uhum. própria empresa. Então, acho que quem lidera a pauta também não se propriamente desengajar a Sim. partir desses ciclos, porque você vai ter momentos que você vai ter pessoas super querendo participar e momentos que vai depender muito de você puxar um pouco de como eu vejo como a gente vem trabalhando isso lá. Não, muito legal, Carol. E até eu só queria pegar um gancho aqui, que eu super concordo com você, o tema de conectar sustentabilidade na estratégia, no coração da Uhum. estratégia. E aí fazer até uma correlação. Durante um tempo, até na época da digitalização, né, da toda
as empresas todas fazendo suas estratégias de digitalização, teve uma discussão importante, né? Porque não existe uma estratégia de digitalização, uma estratégia de negócio. Então, todo mundo entendeu que é a estratégia de negócio ancorada no digital. Uhum. Aqui é igual. Acho que também, por isso que eu gostei do jeito que você trouxe, porque é absolutamente o que eu acredito, o que a gente acredita na Accenture. Sustentabilidade, ele é um valor intrínseco na estratégia do negócio. Então, eu gero novos negócios, eu gero mais valor de negócio a partir do que eu coloco sustentabilidade no centro, dentro da estratégia. Então, acho que você trouxe um exemplo muito bom disso. Que legal. Não é mais opcional, né? Uhum. Não é mais opcional. É um caminho que em algum momento, quem não foi ainda vai precisar ir, né? Sim. E já está atrasado, né? Que ainda não começou. E agora, tô muito curioso. Só um spoiler. Na verdade, não um spoiler, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. A Carol teve recentemente em Orlando, né? Foi lá, Sim. carimbou o passaporte, passeou um pouco, aproveitou para ir nos parques? Aproveitei, sempre, eu adoro montanha-russa, experiências radicais, então eu sempre aproveito para ir também. E aproveitou e foi lá no simpósio do Gartner. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa experiência, o que você viu de lá de tendência? IA, né, foi a pauta principal, né, a pauta que está aí latente no mundo inteiro, então teve uma abordagem muito específica da IA, mas muito numa questão de não a IA substituindo o esforço humano ou Uhum. práticas em si, mas como a IA vai conversar com o humano, que vai ser papel nosso, pessoas, e como que a gente consegue, pelas nossas competências, potencializar a IA para trazer resultados para a empresa. Então, foi muito legal, porque a gente começa a olhar o desafio a partir de uma outra perspectiva, do nosso papel com a tecnologia. Então, isso pautou ali bastante toda a discussão. Mas quando a gente fala de visões de RH e tentando conectar com um pouco do que a gente está falando aqui, desenvolvimento da liderança aparece como uma tendência e uma prioridade global, Uhum. assim, entre os top 5 para a gente trabalhar. Eu acho que isso tem muito a ver aqui, porque a gente está falando essas questões de ser o exemplo, de impulsionar as mudanças que a gente precisa mudar. E um dado muito interessante é que, na visão dos próprios CHROs, numa pesquisa global, vê que 60% dos líderes são mapeados como não preparados para liderarem, né, mais da metade, contextos de mudanças complexas. Então, o quanto que a gente ainda tem um papel, e acho que dentro da responsabilidade da iniciativa privada, como a Patrícia trouxe, né, da gente fazer a diferença no entorno que a gente está, e a gente tem uma dependência direta do papel do líder, quanto a gente precisa investir ainda para que sejam líderes de fato comprometidos com a pauta, disso que a gente está falando aqui, mas com o negócio, com o desenvolvimento das pessoas. Então, isso ainda está na prioridade global, junto com cultura organizacional. Isso também aparece numa visão global, não só a América Latina, quando a gente olha para o recorte América Latina também. Então, trabalhar uma cultura organizacional forte, pautada também no relacionamento entre as pessoas, uma relação já madura, em que a gente consiga ter relações mais de confiança para ter uma empresa saudável, segura, né, psicologicamente, e uma questão de você ter uma cultura em que as pessoas que estão ali se enxerguem também, né? Então, o que que essa empresa entrega de valor? Qual a experiência que ela proporciona para suas pessoas, né? E aí eu conecto com outro ponto também, que é essa questão da experiência, o que faz as pessoas ficarem e quererem se desenvolver, ou, né, quando elas olham para sua carreira de uma forma mais ampla, é a experiência que a empresa proporciona para ela ali, né? Que pode ser é, catastrófica ou maravilhosa, e isso a gente volta, tem muito a ver com a liderança que essa pessoa tem no dia a dia. Então, eu resumi assim nesses 3 pontos principais, né? Olhar para desenvolvimento da liderança, ter uma cultura organizacional forte, bem comunicada e que proporcione uma experiência em que as pessoas vejam valor, né? O employee value proposition, o que faz parte, o que você oferece. E aí, de novo, a IA permeando tudo isso. A IA vai permear os líderes mais capacitados e preparados para atuar nesse contexto, que tipo de processo você consegue facilitar, otimizar para suas pessoas, né, dentro da companhia, e uma cultura organizacional que também olhe para essas questões de tecnologia, inovação.
Então, um pouco, bem resumidamente aqui, trazendo um pouco do que eu vi, mas muita coisa bacana, com certeza. Daria pra fazer um Dá podcast para só sobre fazer, isso, né? dá para fazer. Tem muito mais coisa ali, muitas pesquisas relevantes, assim, visões globais, recortes da América Latina. Dá para a gente fazer aqui uma rodada aí sobre essas tendências. Acho que vai ser bem legal. Inclusive, nós tivemos um outro podcast que eu não lembro qual foi o episódio, mas nós falamos bastante sobre IA também. Eu acho que foi o segundo ou terceiro Legal. episódio. Mas claramente, né? Eu particularmente falo com muitos diretores de RH, né? Converso com muitas organizações. E sim, né? Posso falar que 99,9% das empresas tem esse problema realmente de desenvolver pessoas, né? Uhum. É muito mais complexo do que parece, Muito. né? Principalmente lideranças, né? Como você desenvolve um líder, não para ele ser só líder, né? Mas como você desenvolve ele para desenvolver pessoas. E sabe um ponto muito interessante, pegando um gancho que eu achei que foi, assim, uma sacada muito legal e trouxe discussões bem bacanas, assim. A gente também precisa enxergar qual é a hora da gente entender que esses líderes aqui não são passíveis de desenvolvimento. E não são os líderes que eu quero que continue aqui na companhia. E decisões precisam ser tomadas para isso também. Porque muitas vezes a gente fica nessa de desenvolvimento de líderes, impulsionamento da liderança, trazer. Mas tem aqueles, lembra que, né, 60% não estão preparados para isso, que a gente vai ter que tomar decisão e trocar. E, né, poxa, teve a sua contribuição até aqui, tá? Muitas empresas ainda ficam presas nesse ciclo e de uma não tomada de decisão. Então, quando você tem necessidade de uma mudança acelerada, por qualquer que seja, né, o impulsionador, sejam questões de ESG ou outras questões estratégicas, você tomar a decisão de fato. Você vai se deparar com líderes que não são essas as pessoas que vão estar aqui para ajudar a companhia a fazer a virada que precisa fazer. Então, teve discussões bem interessantes permeando também isso. Foi bem legal. E a liderança, na verdade, está exposta a um mundo que ela também tem que aprender. Também tem que aprender. Esse, para mim, é o grande desafio hoje. Então, qual que é o nível de certeza, que hoje é muito menor do que eles tipicamente tinham no passado, que levam eles a tomar ação, levam eles tem que ter coragem, tem que tomar risco. E, de fato, eles têm que aprender. Tem que ter uma capacidade de aprender e reaprender com uma velocidade que eles jamais foram expostos. E eles, na verdade, eles tendo que fazer isso para si próprio e liderando um time. Porque, no final, a transformação ela tem que ser feita, né, na rede, no ecossistema. Então, acho que hoje o papel da liderança é bem desafiador e, de fato, a maior parte não está preparado para isso, né? Mas, em compensação, complexo. quem está preparado é quem vai ter as maiores oportunidades, porque eu acho que a tecnologia nunca esteve tão próxima e tão acessível. Então, a liderança que souber usá-la e, de fato, fazer negócio e trazer diferenciação é a liderança do futuro, né? Sem dúvida. Carol, você trouxe uma coisa muito importante na sua fala que você viu lá no simpósio do Gartner, que era em relação às empresas, né, e as pessoas que estão em cargo de liderança. Porque as empresas evoluem, as pessoas precisam evoluir também, né? E você comentou do apego, né, que as empresas podem ter em relação a esses profissionais que estão na posição de liderança, no sentido de essa pessoa não está mais conseguindo evoluir, né? Eu preciso tomar uma decisão. Mas você acha que esse apego que as empresas têm em tomar essa decisão, se esse profissional continua fazendo sentido ou não, ela também existe pelo fato da nova geração não querer mais uma posição de liderança, não se sentir mais tão atraído por isso? Eu vejo isso, assim, Bruno, em algumas perspectivas, assim. Eu acho que a empresa, num processo grande de transformação, ela tem uma dependência direta desse grupo de líderes para puxarem isso para de fato acontecer. E o que a gente viu lá no Gartner é quando a gente se depara com líderes que acabam sendo bloqueadores e resistentes, eles puxam um movimento contrário. Então, nesse sentido que é importante você desapegar e abrir mão. E para mim, essa questão geracional do interesse pela posição de liderança ou não, está muito conectada à cultura da empresa e como a empresa mapeia o perfil desse líder e mostra como que é importante. Para mim, tem mais a ver com uma visão de querer fazer a transformação e não tanto com uma questão geracional. Porque eu posso ter pessoas, líderes super experientes, que estão a fim de fazer a transformação e que vão ser impulsionadores dessa mudança,
como também eu posso ter um novo líder chegando, Uhum. que também vai estar conectado com essa evolução, muito trazendo essas questões que a gente vem discutindo aqui, de fazer a diferença, porque lá a gente trabalha muito um conceito de liderança consciente, que é a liderança que lidera com propósito, com impacto e com responsabilidade. Então, se você tem uma cultura que você mostra claramente o que é esperado do líder e o quanto você vai precisar dessa liderança para fazer a transformação e mostra o que você tem para proporcionar e dar de ferramenta para ele, nisso que a Paty falou, do tamanho da complexidade desse papel, eu acho que independe de geração e mais do perfil dessa pessoa para te ajudar a impulsionar. Eu acho que as empresas, respondendo aí mais diretamente a tua pergunta, demoram muitas vezes nesse processo de tomada de decisão de substituir esse líder que está atrapalhando a mudança muito num apego de, poxa, ele conhece muito, tecnicamente essa pessoa ainda me entrega. Quando a gente fala em desligar e contratar outra pessoa, custa também Uhum. para a empresa. Mas o que foi discutido muito lá, assim, a gente precisa saber e não perder o timing do momento da decisão. Te vai custar, mas pode te custar muito mais caro você manter essa pessoa, a depender da celeridade que você precisa dar para o seu processo de transformação. Então, para mim, tem muito mais a ver com o querer fazer do que com a geração, né? Não sei se a Paty Concordo. concorda um pouco com Uhum. essa visão. Super. Tem que ter apetite, né? É O isso, tem que apetite, ajudar a sim. chegar do outro lado, né, e não atrapalhar. Acho que a discussão passou bastante por esse lugar. Sim, nós falamos muito sobre transformação cultural, né? Sobre pessoas, desenvolvimento. Falamos um pouquinho sobre mercado também, né? Mas como vocês lá, Carol, têm explorado essas práticas de RH ágil, né? Porque faz parte da transformação, né? Você contou para nós que teve processos de consolidação diária, né, que vocês Uhum. trouxeram, né? E o próprio RH ágil, como que ele pode ajudar a sustentar todas essas mudanças, né? Ou o que que ele sustentou de mudança? Agilidade, entrou a partir do momento que a gente começou a ter um processo ali cultural de mostrar que o nosso core era a tecnologia, né, a evoluir. A gente tem o cartão, como eu falei ali, o impacto, o benefício, mas o nosso core é cada vez mais tecnologia, avançar para o digital. Então, entendendo que a agilidade não é só um método, mas uma mudança de modelo mental para que as pessoas ali façam o seu trabalho de uma forma mais bem direcionada. Então, a gente começou na transformação digital lá em 2019, trazer agilidade paralelo como um todo. E no RH, a gente pensou como que a gente surfa essa onda também e traz isso para dentro dos nossos processos. Então, a gente usou a agilidade muito com o olhar de implementar a mudança rapidamente, testar rapidamente, o que Hum. der errado a gente mudar rapidamente também. Então, este conceito é que a gente trouxe para dentro, então, para todos os processos que a gente fosse fazer. Então, mais do que os rituais, é trazer as pessoas para esse movimento, mas não só dentro do RH, a partir do movimento da empresa como um todo. Então, se eu falo ali em trazer um programa de diversidade, algo mais estruturado em ESG, o grupo de Alelo-testers que eu estava comentando aqui com vocês, ele surgiu a partir desta prática ágil. Então, eu trago um programa. Olha, o meu programa hoje chama Programa Nós. Pessoal, ali, representantes de todas as áreas, esse é o programa. A gente está estabelecendo aqui trabalhar o S, né, o social, é isso que a gente vai fazer, é esse caminho. O que que vocês acham? Melhor aqui, muda tal coisa, põe para rodar. Tá rodando, dali 3 meses a gente chama essas pessoas de novo, o que muda, o que não muda, o que descontinua, o que continua. Então foi muito num sentido de, o que a agilidade, né, nesse aspecto. Eu trago um novo modelo de avaliação de desempenho, coloco as pessoas para discutirem, implemento, testo, deu certo, deu, não deu, já mudo rápido. Foi muito nesse sentido, né, e o que acabou reverberando é porque muitas vezes a gente tem processos que são muito enraizados, engessados, como em remuneração, por exemplo. Uhum. Como que você traz uma discussão de RH ágil para isso? Então, quando a gente fala de trazer, por exemplo, uma ferramenta, usando inteligência artificial para fazer uma análise de competitividade, eu testo isso também e vejo, vai responder, vai endereçar a minha dor, não vai endereçar a minha dor? Então,
aplico rápido, testo para poder virar a chave. Para mim, é mais uma mudança de modelo mental que a gente tenta trazer e implementar na prática. Funcionou super bem. Faz tempo que vocês começaram a fazer Com isso? aprendizados. Lá em 2019, né, aprendizados, a gente vem trazendo isso por rituais, né? Então, quando eu falei, por exemplo, em remuneração, foi um case que até acabou reverberando um pouquinho para fora, assim, é muito uma discussão de priorização. Uhum. Então, tem rituais que a agilidade ajuda muito, porque você tem um monte de coisa para entregar e um time reduzido. Como que você traz isso? Ouvindo o cliente. Então, tem rituais, lá a gente chama buy a feature, junto todos os meus clientes, coloco tudo que eu tenho para entregar para eles e numa discussão coletiva eles pontuam ali o quanto que eles acham que cada entrega é relevante. No fim, a gente faz uma análise de tudo isso e a gente tem um roadmap do que fazer. Então, foram práticas que a gente veio pincelando da agilidade nesse contexto de colocar para rodar rápido, testar e mudar, para a gente também adaptar a nossa rotina de RH para conseguir entregar as demandas que o negócio precisava. E no final você tem uma mudança cultural junto com uma outra questão que é super importante, né? Você traz o cliente para o centro do negócio, né? Exatamente. Porque quando Que você é... fala de agilidade, por exemplo, a Patrícia deve vivenciar muito isso, porque ela está numa Uhum. empresa de tecnologia ali na veia. Quando você fala dessa metodologia para um desenvolvimento de um produto, de um negócio, é muito mais fácil de você tangibilizar. Eu tenho um time, tenho uma feature para entregar ali e tal. Mas quando você fala para uma área que é basicamente processos, e que a sua entrega às vezes não é tão tangível quanto o seu produto ali, core, é um pouquinho mais complexo. Então, foi isso que a gente adaptou e ajustou para nossa realidade. E só fazendo um gancho, né? Você falou um pouquinho de IA também. Patrícia, de novo, né? Accenture é uma gigante, né? Tá em diversos países, né? E uma grande referência também. Falando ainda de tendência, né? O que que você vê que vem pela frente, né? Principalmente com regulamentação de tecnologia, falando muito sobre IA, para onde ela vai, o que que vai acontecer, como é que se usa, né? Mas principalmente o que que isso pode impactar no papel do RH. Bastante coisa para falar de AI, né? Então, inclusive, a gente vê todo dia no jornal, né? Todo mundo, acho que essa é uma pauta principal. Acho que hoje para o mundo, para as empresas e para a Accenture também. Então, AI está no centro da nossa estratégia. A Accenture investiu mais de 3 bilhões de dólares nesses últimos anos para a gente se preparar, para a gente, inclusive, a gente fazer a nossa própria transformação de AI, a gente se reinventar para que a gente possa ajudar os clientes a se reinventarem. Então, acho que isso é um pouco do walk the talk. Então, assim, a gente experimentar primeiro como fazer isso para depois poder levar para os clientes e ajudar essa transformação que está acontecendo no mundo. E o que eu vejo, assim, hoje não tem volta. Então, para mim, a AI está presente e as empresas que conseguirem se apropriar, as lideranças que conseguirem entender o valor e, de fato, gerar negócio a partir do AI, vão ter uma vantagem competitiva. E talvez fazendo só uma referência à sustentabilidade, a gente lançou na COP, na verdade todos os anos a gente lança, né? Então agora, não diferente, a gente lançou uma atualização do nosso relatório chamado Destination Net Zero. E nesse relatório a gente fez um recorte da utilização de AI para a sustentabilidade, para ESG. E a gente vem de um cenário que em 2024 as 2.000 maiores empresas do mundo, elas estavam usando 14% só usava AI para endereçar os temas de mudanças climáticas, e o cenário do ano passado foi 30%. Então, 30% das 2.000 maiores empresas do mundo hoje utilizam AI para endereçar essa agenda de mudança climática e de ESG. Você fala, nossa, dobrou, mas ainda é muito pouco, né? Porque, na verdade, quando você fala de AI, o que que ele traz? Ele traz a possibilidade de você ter mais assertividade na tomada de decisão, de você acelerar, né? Acelerar muitas das agendas, de você reinventar o negócio. Então, o que a gente tem falado muito é que o AI, os agentes, eles vêm para reinventar a forma como você trabalha. Então, não é mais otimizar. Então, muitas das tecnologias que a gente tinha até hoje era para eu otimizar, para eu fazer melhor, para eu fazer mais rápido. Agora, com o AI, com os agentes, você reinventa, você faz diferente. Você pode fazer coisas simultâneas que você não fazia antes. Então, é a arte do possível. E aí, para mim, quando eu venho para a perspectiva do RH, da liderança, das pessoas, é assim, é uma revolução. E se preparar para isso, para mim, é um grande desafio.
E as empresas que vão estar na frente vão ser as que vão estar preparadas para isso, que vai estar a liderança preparada e que as pessoas vão ter um letramento, que elas vão saber se apropriar. E aí tem vários níveis, né? O que a gente vê hoje é muita gente usando o AI básico, eu vou chamar assim, né? O AI mais cotidiano, um chat GPT, um Copilot, assim, que você hoje a gente usa no nosso dia a dia. Mas, de fato, o valor, ele está nas organizações que conseguirem colocar isso no processo de negócio, na cadeia de valor. E, a partir daí, reinventar a forma como faz negócio ou até gerar novos negócios. Então, a gente já vê algumas organizações nesse sentido. E aí, para mim, o RH tem que estar centrado liderando essa discussão. Por quê? Porque no final, o modelo de trabalho, a forma de trabalhar, você falou, né? O Sim. modelo ágil é liderado pelo RH, são pessoas. Então, como que você engaja essas pessoas? Como que você prepara elas para isso? Como você encoraja elas até a testar e Sim. aprender? Porque nem tudo vai dar certo, vou Sem ter que dúvida. errar. Mas as empresas que saírem na frente utilizando AI, na minha visão, acho que na visão da Accenture, são de fato as empresas que vão capturar maior valor aqui no curto prazo. E na minha visão, o RH é primordial. E talvez um componente a mais que eu venho conversando bastante com as organizações é, hoje, quando eu penso numa nova organização, quando eu penso uma nova forma até de eu organizar o trabalho, eu tenho que pensar, você trouxe isso lá, né, que você falou do Gartner, eu tenho que pensar no humano e na máquina juntos, é mais, não é um ou outro, é como que eu tiro o máximo valor dessa composição. Isso aí. Nós falamos muito sobre tecnologia, sobre IA, sobre ESG, né? E uma série de assuntos super interessantes. Mas, Carol, conta uma coisa. Como que vocês fazem para medir o impacto de todas essas ações na Alelo? Né? Seja para justificar novos investimentos, para justificar o investimento atual. Como que você metrifica tudo isso? É fundamental a gente medir, né? Então, eu falo que tudo que a gente for tomar de decisão, a gente tem que partir de um dado que vai, inclusive, justificar o que a gente vem fazendo e nos ajudar na influência daquilo que a gente precisa fazer. Então, todos os compromissos que a gente assumiu e desenhou e definiu, a gente estabelece qual que é ali, né, a meta e a gente acompanha. Dentro da metodologia ágil tem o modelo de OKRs, né, dos OKRs, então a gente tem um objetivo definido para cada ciclo, então a gente tem ciclos de 2 anos para olhar, para justamente, também foi uma lição aprendida, porque a gente começou com ciclos mais curtos, de 6 meses, e aí quando a gente fala de questões que têm a ver diretamente com o comportamento das pessoas, das lideranças, 6 meses é um período muito curto, aí a gente foi para 1 ano, agora a gente está falando de 2 anos, então a gente estabelece indicadores até mais desafiados, mas a gente tem um período maior ali para trabalhar e vai dando visibilidade disso. Então, como que a gente faz? A gente reúne todas as pessoas envolvidas, então, tanto os grupos que olham afinidade para a gente olhar objetivos do social, como também as questões relacionadas ao ambiental. Eu tenho pessoas da área de logística, por exemplo, envolvidas, né, junto com o meu time aqui de ambiental, e definimos qual é o grande objetivo do ano para o programa, que hoje chama Programa Nós, o nosso programa de ESG. E aí, a partir daí, com esses indicadores definidos, a gente vai dando visibilidade trimestralmente neste ciclo de 2 anos de como está a evolução. Então, tanto dessa questão, por exemplo, da compensação do dobro, né, de carbono que a gente gera, como que a gente está em relação a esse indicador, a nossa participação em bids, quando a gente olha para o fator ESG, o quanto que a gente fechou contratos ou perdeu contratos, eventualmente, e que essa questão foi uma questão relevante. O próprio indicador, quando a gente fala de respeito, aí sim também outros marcadores de representatividade. Então, tudo que a gente assumiu de compromisso, que a gente tem uma lista ali de 7 QRs, a gente estabelece qual é a meta e vai dando visibilidade para as pessoas trimestralmente. Alguns a gente tem, né, um crescimento, uma evolução, outros foi o que eu falei, ao longo desses 2 anos a gente cresce, depois a gente cai, a gente engaja, depois a gente recupera, e aí a gente vai usando os próprios aprendizados ao longo desse ano. Então, para mim, a chave é você ter a sua estratégia definida, quais são os resultados-chave que você quer e comunicar isso de forma clara e retroalimentando as pessoas e a liderança com tudo isso. Eu também digo assim, ter uma ferramenta em que todo mundo tenha a visibilidade ali, entra, acesse, veja, é ótimo, é lindo,
maravilhoso, que bom que a gente tem. Mas quem não tem, o velho PowerPoint, o boletim, a intranet, o importante é a gente comunicar para que isso seja um movimento da própria companhia, assim, na mesma direção. E é interessante, né? Nós falamos sobre muitos assuntos, muitas coisas, e acaba sempre voltando para o mesmo tema, né? Comunicação, pessoas, né? Isso, eu fico, eu fico feliz, né? Mas ainda também um pouco assustado, né? De como ainda muitas empresas continuam com essa dificuldade imensa de comunicação, né? E é o cerne do negócio. Mas, enfim, aproveitando algumas coisas que você trouxe, Carol, que realmente fazem muito sentido, agora tem uma pergunta para ti, Paty. É, quando nós falamos de convencer, né, o C-Level, né, e nessa pauta ESG, quando nós falamos de empresas mais maduras, talvez seja um pouco mais fácil, né? Porque essa pauta é mais relevante. Mas como que é construir um business case sólido, né? Que conecte ESG, performance e Hum. pessoas? Essa pergunta, a resposta vale 1 milhão, né? Porque... Esse é o business case em si, né? Esse é o desafio e esse é o mindset. Então, eu entendo que toda organização que tem uma agenda de transformação, uma estratégia de negócio de transformação, ela deveria ter por trás conseguir mensurar isso. E aí, mais uma vez, mensurar o impacto financeiro, o impacto social e ambiental. Então, para mim, o resultado tem que ser um triple bottom line. Então, esse para mim deveria ser o mindset sempre. Tanto que na Accenture, então eu vou fazer um projeto de transformação da logística, de supply chain. A gente intencionalmente, a gente não fala só do resultado financeiro, a gente fala também, por exemplo, da redução das emissões, né? Então, para mim, esse é o mindset e é assim que as organizações deveriam trabalhar. Além disso, o que eu vejo é também que as organizações elas têm níveis de maturidade diferentes nessa perspectiva. E aí vou trazer um dado da nossa pesquisa do Destination Net Zero, que inclusive vou deixar disponível também aqui junto com o podcast, caso alguém queira acessar e ter mais informações a respeito. Mas nessa pesquisa do ano passado, ela traz que 89% das organizações, elas declaram seus compromissos com o tema de sustentabilidade. Mais ou menos metade, 54%, elas têm dinheiro, têm investimento destinado para esse tema, mas só 33% são empresas que estão gerando valor de negócio. Elas entendem que sustentabilidade ESG é uma agenda de negócio real e, a partir dela, ela gera negócio. Então, para mim, ainda tem um desafio importante de sair de uma empresa, de um olhar institucional, para, de fato, ser uma agenda de negócio e aí sim eu poder fazer um business case a respeito. E tem empresas, referências de mercado, que hoje têm sustentabilidade no centro, que hoje é um diferencial e que estão fazendo negócio de maneira relevante, né? A Natura, acho que é um bom exemplo disso e é bastante reconhecida no mercado já nessa pauta, por exemplo, né? E como vocês estão no mercado, né? Atuando aí de uma forma muito estrutural nesse sentido, né? Só uma curiosidade. Que case que você pode compartilhar aqui no Brasil, talvez a própria Natura mesmo, que seja assim, cases para a gente poder dar uma olhada, poder estudar e mergulhar ainda mais nesse mundo de ESG, Paty? Eu acho que a Natura, estou falando da Natura porque ela é uma referência, ela nos últimos anos ganhou prêmios, né? Inclusive reconhecendo isso que eu estou falando. E se você olhar a forma que eles fazem negócio, né? Toda a origem dos ingredientes que eles usam, né? Da Amazônia. Então, eles foram bastante pioneiros nessa agenda. E, na verdade, tem um diferencial competitivo importante. Então, eles hoje, sustentabilidade é o coração, é o diferencial competitivo, é o DNA. Então, na minha visão, a Natura conseguiu trazer nessa perspectiva e fazer negócio a partir disso. Então, ela nasceu assim. Também é mais fácil, né? Acho que a maior parte, as outras empresas, muitas delas, elas estão, como a gente vem falando, né? Algumas entraram há poucos anos, né? Nessa agenda. Então, você também se transformar a serviço disso é um desafio maior. Sim. Mas, para mim, é possível, né? Então, todas deveriam ir para esse lugar. Assim como a Natura fez, tá? Acho que a Natura é um bom exemplo, se eu puder pegar uma referência muito mais, porque é bastante declarada e bastante reconhecida no É mercado. bem transparente, né, o que eles fazem no mercado em relação a isso, né? É isso, exatamente.
realmente você percebe a diferença, né, de uma empresa que já tem isso no DNA, que é a né? Natura, de empresas que ainda estão nessa fase, né, de evolução. E voltando, né, falando ainda sobre pessoas, Carol, como que, na perspectiva de quem está na linha de frente de pessoas, né, que lida com pessoas diariamente, né, Uhum. o que que você entende que são as principais competências que a liderança precisa se desenvolver, precisa estar antenada para conseguir conectar o que a gente acabou de falar, né? Performance, ESG e cultura. Complexo, né? Porque a gente tá falando do papel da liderança, é bastante coisa, porque ao mesmo tempo que tem esse compromisso com o desenvolvimento das pessoas que precisa ter, também tem que ter o olhar consistente e recorrente ali para o negócio. Mas a Paty falou uma palavra que para mim, assim, faz todo sentido, que é intencionalidade nas coisas. Então, principalmente quando a gente fala em questões transformacionais, nada vai acontecer de uma forma orgânica, partindo. Não, tudo tem por onde a gente começa, e qualquer mudança, qualquer processo de transformação precisa ter a intenção clara. Então, para mim, a primeira questão, assim, do líder que vai estar engajado com esse processo transformador é um líder que saiba colocar intenção em tudo aquilo que ele for fazer, com disciplina, com todo o cuidado e respeito, e buscar criar essa relação ali com a sua equipe, uma relação verdadeira, ter uma escuta genuína, né? Traduzindo ali para competência. Saber ouvir é muito importante, mas em tudo que ele for fazer, fazer de uma forma intencional, com um objetivo, com um propósito, né, declarado. Acho que tem que ter um poder de execução também muito grande para colocar todas essas frentes em prática. Então, como que eu equilibro tudo isso, né? A minha parte em desenvolver pessoas, em preparar pessoas, preciso preparar inclusive um sucessor para o meu lugar, né? Ao mesmo tempo em que eu vou olhar o objetivo do negócio e tudo que eu tenho para entregar. O senso de urgência de todas essas questões que a gente vê hoje e que estão acontecendo, de uma perspectiva de fora para dentro e de dentro para fora, e um líder que vai estar ali mais disposto sempre a se reinventar, a se desapegar de coisas, abrir mão de crenças absolutas que ele tem para entender o novo momento, as novas tecnologias, as novas tendências, como eu, líder, também me preparo e quero me preparar e tenho essa vontade de me preparar para todo esse novo aí que tá à frente. É um papel complexo, bastante Muito. complexo, e Uhum. que depende muito de pessoas que estejam afim, É. de fato, de assumir, de sentar, assim, porque pronto e 100% preparado ninguém vai estar, mas o Uhum. querer, o ter a intenção, para mim, é o principal. E quando ele encontra com empresas que, dentro da sua responsabilidade, do seu compromisso, estejam dispostas a investir nele, a dar ferramenta, a dar repertório, aí é que eu acho que a gente vai conseguir fazer a diferença. Você tem que estar aberto para mudança, né? Isso, Sem Absolutamente. isso é dúvida, fato, isso é fato. sem Tem que estar dúvida. aberto para mudança, para desenvolvimento. É E é o que isso. nós falamos, né? Se a gente tem uma dificuldade já com as lideranças, né? Olhando para o futuro, Uhum. e se a pessoa não está aberta, nós temos um baita de um problema, né? É. Aí eu acho que nem é a Mas, pessoa. É. Bom ponto. verdade. Bom, estamos caminhando para os nossos momentos finais aqui, mas eu tenho uma última pergunta para vocês. Se você tivesse que deixar um único conselho, né, Uhum. para as empresas que querem incorporar realmente ESG na estratégia de negócio, né? O que que vocês colocariam para essas empresas e pessoas? Eu acho, para mim, a gente tem um momento, uma oportunidade única que estamos vivendo. Uhum. E aí eu combino ele com sustentabilidade e tecnologia. A gente acabou de falar de AI, de agentes. Então, hoje, as empresas que conseguirem, de fato, incorporar, tirar o valor tangível e intangível dessa combinação, elas vão estar muito à frente. Elas vão ter um diferencial, elas vão ter uma agenda de inovação, elas vão ter, as pessoas, ou seja, vão ter, eu acho que uma perspectiva para o mercado e para os consumidores, para os seus clientes diferenciadas, mas para suas pessoas também, porque as pessoas vão querer trabalhar lá, elas vão ter orgulho de trabalhar lá. Então, para mim, essa combinação é o segredo do sucesso. Uhum. Uhum. Então, a empresa, as organizações, as lideranças, os indivíduos, porque a gente fala muito da empresa, né? Mas se cada um fizer a sua parte, eu acredito que também faz a diferença. Então, para mim, se
essa combinação, se você conseguir juntá-la e tirar proveito, a gente está passando pelo momento na história de maior transformação. Sem dúvida. Então, tirar proveito, gerar valor, aprender, Uhum. né, com isso, para mim é o grande diferencial. Então, talvez o meu conselho é coragem. Coragem, abraça, se arrisca, porque vale a pena. Então, eu terminaria É assim. incrível. Bom, concordo 1.000.000% aqui com a Paty, com tudo que ela disse, sustentabilidade, tecnologia, essa visão do indivíduo, assim, tudo. Eu acrescentaria, assim, essas duas questões que a gente falou ao longo aqui da conversa, sabe? Da coerência. Então, tudo que você for se dispor a fazer, a sugerir, seja dentro de uma área de RH ou de sustentabilidade, independente de como for o formato aí, o modelo da sua empresa, é você agir com coerência, partir de valores claros e de que diferença você quer fazer no ambiente que você está inserido. Então, de novo, a responsabilidade da iniciativa privada em devolver um pouquinho de tudo que a gente, né, usufrui e devolver isso para a sociedade, mas de uma forma coerente, de uma forma responsável, com um propósito claro, né, em relação a tudo isso. E a segunda palavra que é a intencionalidade. A gente não muda realidades se a gente não tiver atitudes conscientes e intencionais, que muitas vezes vão dar mais trabalho, podem custar um pouco mais caro, mas se você tem esse propósito, se você está preocupado com essa coerência e com aquilo que você vai deixar de legado, muito também pensando nas gerações futuras, muito do que a gente faz Sim. hoje é um impacto que vai servir para os nossos filhos e netos e para aquilo que a gente quer deixar para o futuro, tem que ter uma boa intenção, né, e uma disciplina ali de execução por trás também. Carol, Paty, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado por compartilhar tantas informações importantes, contar um pouco de como que foi toda essa construção na Lelo. A Paty que trouxe informações também de mercado, pesquisa, né? Coisas muito, muito legais. Obrigado mesmo pelo tempo de vocês e pela participação. E, assim, o que fica para mim aqui é que realmente é como nós falamos, né? O SG não é mais opcional, né? Uhum. É pauta obrigatória, ela precisa ser enraizada na cultura da empresa, ela precisa fazer parte ali de um pilar estratégico, né? E estar conectado com cultura, com propósito, com intencionalidade, que é também, né, como você falou, sem intencionalidade acho que as coisas não acontecem. E como a Paty falou aqui no momento final, né? Encerramos a nossa temporada do HR Executive Talks. Pessoal, obrigado pela participação das meninas mais uma vez. Obrigado aí por todos vocês que assistiram. Vamos ter outros episódios. Muito obrigada. Muito bom poder compartilhar e participar aqui. É uma delícia, foi um prazer também. Passou super rápido. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.